É assim uma falda. É verdade. É, não é? São tão saborosas. É verdade, são. Ai, que bom, gostas São- muito. Olha, Não é gosto do fruto que mais gostas? Não, gosto mais Do fruto, como do nós vamos ingrediente que mais fazer. gostas? Aquele sabor assim meio adocicado, naquela textura, eu sinceramente não adoro. Mas reconheço que é um alimento importante para nós consumirmos e faço um esforço para comer um bocadinho de tudo e Claro. por isso hoje também tentei trazer uma receita que eu gosto e que fosse diferente. Que desse para integrar também de uma Sim, forma diferente. Mas se bem que as exatamente. castanhas, também agora eu digo isto porque já começam a aparecer há algum tempo na própria gastronomia normal. Castanhas com carne, a acompanhar alguns molhos também, não é? É engraçado como é que verdade. também se tornou num ingrediente, num alimento que é saboroso para quem gosta, mas também depois já acompanhar um prato principal de uma outra maneira. Sim, é muito versátil porque a castanha é dos frutos secos que tem maior teor de hidratos de carbono, ou seja, quase que podia ser um cereal, mas é também dos frutos secos que tem menor teor de gordura, portanto acaba por ter ali um valor equilibrado e é muito fácil de manipular e tu usares em várias receitas diferentes. Por isso é que se tem que ter algum cuidado, pois não se Exato. fica só por uma, não é? Portanto, quando se vai à senhora comprar a castanha, é realmente, ai que fotografia tão bonita, Sim. é realmente só ter algumas. Sim, é que uma dúzia, Meia dúzia, uma dúzia está já tem ali ótimo. 200 calorias, Ai, 200 já e fica a tal, tarde são- toda, não é? Bem, enfim, é o Exato. problema no bom sentido dos frutos secos. É, eu também tenho esse Sou fruto. apaixonada por caju. Epá, e eu adoro confesso- aquela castanha do Brasil, aquela grande. Ai, é tão bom. Mas é assim, é só tirar algumas e depois pôr de lado. Eu só Não posso ficas levar com a a caixa? dose. Não, eu só posso Oi. levar a Essa quantidade tua dica do dia. foi ótima para eu começar também a ter outra Sim, sim. seleção. Tem que Às ser. vezes tenho um frasquinho na mala, costumo ter na mala e outro no carro, para assim para um snack rápido, às vezes se não Claro. tiver tempo de levar. Sim. Mas também tem que ser controlada, tem que tirar só para a mão, fechar e esconder. Claro que sim. Estamos a falar desta forma descontraída de algo que naturalmente também vos acontece, porque quando se gosta muito das coisas é assim, apetece estar sempre. É como vocês aí em casa a verem, faz sentido. Eu quero acreditar que sim. Exato. Bem, voltemos às E castanhas. há pessoas que são viciadíssimas em castanhas, adoram. Eu adoro o cheiro, mas não sei porque não gosto. sabor? Sim, e há Eu pessoas que gosto, gostam por com acaso manteiga. gosto. Não gosto tanto como caju, mas gosto também. E gostas com manteiga? Há pessoas que dizem que Não, adoram com nunca provei manteiga, com erva manteiga. doce, cozidas, assadas. Ah, que engraçado. Bem, é múltiplas escolhas Sim, e está a gosto exato. para tudo. Exatamente. Olha, se Mas forem com cozidas... manteiga, então, Sim, é que aquilo fica uma bomba relógio calórico, não é? Exatamente, mas olha, tu cozidas podes fazer, por exemplo, hummus e completar com castanhas cozidas Sim. ou assadas e até assadas dá assim um sabor fumado, Uma fica refeição. muito bom. Já está uma refeição feita, não é? Exatamente. Podes, eu acho que as castanhas são boas, por exemplo, para receitas vegetarianas, para fazeres, Boa. por exemplo, um Wellington de legumes salteados com cogumelos e castanhas, fica ótimo também. Para substituir Para a carne substituir. neste caso. Ela é antissética, estomacal. Fala-me dos benefícios. Sim, ela ajuda a proteger um bocadinho a nossa atividade do estômago. É muito rica em vitamina C, em vitaminas do complexo B, tem alguma vitamina K que é boa para fluidificar o sangue. Vês porque é que tens que provar comer mais castanhas? Tenho. Sabes onde é que eu gosto de pôr? Nos batidos. Gosto de pôr castanhas e maçã, por exemplo, canela, assim fica disfarçado. Eu tenho Boa. lá os benefícios, acaba por ser E saciante. não sentes o sabor. E não sinto muito o sabor, porque aquilo está tudo misturado. Pois é. é Por bom. falar em misturas, as castanhas também combatem problemas circulatórios, de Sim, varizes, etc. por causa da Destas vitamina misturas K. no sangue. Ajudam a evitar a coagulação do sangue, o sangue fica mais fluido, conseguimos evitar aqui essas situações de varizes ou de derrames, para pessoas que têm má circulação, acabam por ajudar. Mas lá está, nós agora dizemos isto, e todas as mulheres que têm má circulação, porque Toca a comer castanhas. somos Não, imensas, calma. não é? Que têm estes problemas, vão começar a comer mais castanhas. E atenção, temos de ter cuidado, não é? Elas têm essa propriedade, mas se calhar chegam 6 por dia, agora nesta fase. Claro. Tirando náuseas, outras coisas. vómitos, claro que sim. Enfim, barriguinha um Sim. bocadinho inquieta. É boa para digestões mais difíceis e para pessoas que têm assim enjoos ou náuseas ou vómitos, por exemplo, nas grávidas é uma coisa boa porque ajuda a acalmar um bocadinho Olha, essa Uma irrequietude. castanha por dia. Sabe bem que lhe fazia. Exatamente. E acabam por ser muito benéficas nesse sentido. E depois têm umas gorduras boas, vegetais, apesar de nos frutos secos as castanhas, como estava a dizer, são dos que têm menos gordura, mas têm uma gordura boa e que acaba por ajudar a saciar também. Tem alguns ômegas. São bons para o Recomendadas funcionamento. também para desportistas? Sim, também podem ser, são energéticas, são um bom pré-treino.
até para Olha que bom, lá está, também pode ser uma opção antes dos meus treinos. Enquanto vamos continuando, queres começar a fazer a receita para termos tempo? Olha, fazermos a nossa base de quiche, exatamente, é uma base de quiche que é uma forma diferente de fazermos uma quiche. Muitas pessoas usam aquelas quiches, aquelas bases que já estão feitas, que têm farinha de trigo, que têm manteiga. Nós vamos fazer uma que tem farinha de castanha, acaba por ser mais saciante, farinha de arroz, tem um bocadinho de amido de milho e óleo de coco, água e sal. Portanto, nós com esta base podemos pôr os temperos que tu quiseres. Podes pôr tomilho, alecrim, podes pôr uma série de coisas. E no fundo faz como se fizéssemos uma base de quiche normal, mas é ligeiramente diferente. Pronto. Muito bem, então vamos a isso. Vamos. Então eu vou juntar a farinha de arroz. Sim. A farinha de arroz nós podemos fazer em casa, por exemplo, com arroz branco ou com arroz integral. É só triturar o arroz seco, o grão do arroz seco, e consegues fazer uma textura fininha. Desde que tenhas uma boa lâmina, podes fazer isso. Boa. Portanto, nós vamos usar a de arroz. Isto eu podia As medidas têm a ver, de facto, também com o que nós quisermos, quantas pessoas tivermos. Exatamente, à mesa, não é? com o olho que tu tiveres para a quantidade de massa que precisas. Mas geralmente o que nós vamos fazer é uma massa um bocadinho mais como se fosse a massa quebrada. Boa. Ou seja, tens bastante farinha, juntas água e gordura e vais tentando equilibrar as texturas. Farinha de arroz, farinha de castanha. Farinha de castanha nós podíamos também fazer, por exemplo, para quem faz castanhas assadas em casa e às vezes sobram, ou aquelas que tu não consegues tirar bem a casca. Sim. E sabes que há um truque para conseguires descascar melhor quando fazes em casa, que é cortares, em vez de dar assim só aquele golpe fino, como nós vimos aqui nestas, Sim. é dar um golpe em cruz e depois demolhar as castanhas durante um bocadinho, durante uma hora mais ou menos, e depois é que vão assar. E esse demolhar faz com que a pele estale também um bocado e depois é mais fácil quando vai assar, é mais fácil descascar. Se calhar depois é mais difícil porque depois não paramos de provar. Exato, porque é muito fácil descascar. Estou a brincar. Porque às vezes as castanhas dão luta, não é? Tens aquela casca, depois tens uma pele mais interior. É todo um desafio. Farinha Então, de castanha. podíamos fazer isso com as castanhas já assadas e descascadas, Muito bem. deixá-las secar e depois triturar. Vamos juntar amido de milho, podemos juntar amido de arroz também, se quisermos, ou farinha de araruta, ou farinha de tapioca, assim umas coisas diferentes. No fundo é dar aqui um bocadinho de textura. E em vez óleo de coco. Exatamente. Em vez da tradicional manteiga, eu vou juntar óleo de coco. Ele, como estamos nesta temperatura assim mais fresquinha, está um bocadinho sólido ainda, mas nós podemos colocar no micro-ondas e derreter um bocadinho, ou derreter em banho-maria antes de juntar. Exatamente. Depois, eu aqui não queria dar as dicas básicas de como fazer esta mistura. Portanto, não vou juntar ervas aromáticas, mas podíamos juntar, imagina, pimenta, podíamos juntar noz moscada. Podíamos fazê-lo. Exatamente. Ou então ir mesmo para as ervas e colocar o tomilho, alecrim, coisas assim um bocadinho diferentes. Vou juntar um bocadinho de sal. Mas esta base podia ser uma base boa para qualquer quiche que tu queiras fazer que não tenha glúten. Sim, é depois só substituir, não é? Pode não ser farinha de castanha, pode ser de outra coisa qualquer. Exatamente, podes usar farinha de grão, podes usar farinha de lentilhas, farinha de soja, farinha de feijão, o que tu quiseres. Ou até mesmo farinha de aveia integral. A ideia é também fazermos nós as nossas bases, não é? Porque nós achamos que a quiche até é uma coisa relativamente saudável, mas depois... Claro, depois não é. Assim. É, exatamente, há muito essa ideia, também é preciso ter alguma consciência das quantidades e de como as coisas são feitas, não é? Exatamente. Acrescentas depois água vamos fria. Água fria, temperatura ambiente, e vamos misturando até formar uma bola. Depois essa bola vai ao frio, deixamos ficar em uns 30 minutos no frigorífico, depois estendemos, pomos na tartar e fazemos a nossa tarte normalmente. Até podemos picá-la um bocadinho para quando ela for ao forno não insuflar. E então vamos fazendo assim a nossa mistura. E depois é desfrutar, não é? Depois é rechear com o que quiseres. Olha, sim, Temos eu gosto muito... tartes lá em casa? Gosto muito de fazer tartes de legumes e eu acho que são uma boa forma de aproveitar várias sobras de coisas que tenham ficado de outras refeições. Sejam frango desfiado, um frango assado, um frango cozido que tenha sobrado. Misturar assim vários legumes com cogumelos, gosto bastante. E depois há muitas versões dos recheios da quiche. Há quem faça as quiches com requeijão, há quem faça com leite só. Há quem faça com flor, com espinafres, tomate seco e feta, exatamente, por exemplo. Há quem faça com natas, há muitas formas de fazer as bases da quiche. E acho que essa, por exemplo, da couve-flor é outra forma de fazer sem usar farinha. Usamos uma couve-flor. Farinha de amêndoa, não é? Exatamente. Sabes aquela coisa agora que está assim um bocadinho na moda, que é fazer o arroz de couve-flor, chamado arroz de couve-flor, que é a couve-flor triturada, até ficar a uma textura de arroz. Pronto, e essa quiche basicamente é a mesma coisa, mas depois misturamos outros ingredientes, como a farinha de amêndoa, para lhe dar uma textura que permita depois fazer a base da quiche.
É maravilhoso e muito saboroso. Para além do mais, continuas com este teu livro que está sempre na ordem do dia. Superalimentos, refeições com mais vida, são estas refeições que não saem de moda, não é? Se falávamos muito da moda. Sempre saudáveis. Sim, sempre saudáveis. Olha, este fica para mim. Muito bem. Mas também tem que ter nas vossas vidas. Portanto, teríamos aqui tudo misturadinho, colocávamos então na nossa forma e iria ao forno. Exato, agora deixamos repousar, até para ela ficar fria e mais rija, mais compacta, porque o óleo de coco vai solidificar. Depois, vamos estender essa bola. Eu até gosto de pôr uma folha de papel vegetal por baixo, estender a massa com outra folha de papel vegetal por cima, porque às vezes elas colam-se mais, ou as massas sem glúten não têm aquela elasticidade como as outras. Depois, forramos a tarteira, picamos a massa no fundo para ela não insuflar, levamos ao forno durante aí uns 10, 15 minutos e depois é que recheamos para ela cozer em baixo, senão depois vai ficar muito mole. Então cozemos um bocadinho em baixo, depois recheamos com aquilo que quisermos e fica aí uns 40 minutos com o recheio já para estar mesmo assado. E depois é só desfrutar. Exatamente. Olha, aproveitem esta sugestão, já que estamos a fechar a semana da melhor maneira, porque não, experimentem no fim de semana, não é? Convidem a família Sim, exatamente. Para então provar. sobram sempre Também castanhas. Em vez de comer as castanhas todas de uma vez, depois fazem farinha, fazem uma base de queijo. Exatamente, e tem tempo para isso tudo. Exatamente. Um beijinho, Paulo. Obrigada, Tudo beijinho. bom.